Esse artigo eu estou fazendo com o professor Diogo. A gente concluiu recentemente, então o nome do nosso artigo é Terreiro dos Irmãos como um espaço museal da cidade de Belém. Tá. O que se propõe esse artigo? É discutir o terreiro como museu. Mas, a ideia não é transformar o terreiro em museu, mas pensar nas possibilidades e potencialidades que esse espaço tem como museu. Então, a gente, na introdução mesmo, já fala um pouco sobre a nova museologia, ou sociomuseologia, que foi o que abriu esses olhares para a gente pensar a museologia, as musealidades, além do espaço museal que a gente conhece, que é aquele tradicional, que é super colonial, imperialista. E pensar esses outros espaços também como museu é pensar de uma forma decolonial, é levar e abrir caminhos para outras falas além daquela colonial e branca. Essa aqui é uma imagem lá do terreiro. Aí eu pego uma referência que está no artigo, que é do Melo e Monteiro, que é o professor. Deste modo, podemos pensar nestes outros lugares e inclusive apontar reflexões para os espaços museais mais tradicionais, demonstrando que o fazer museológico é capaz de transgredir as amarras coloniais que lhe são postas. É pensar mesmo de forma decolonial outros espaços, além daquele que a gente já conhece, que é o museu tradicional normal. Só que como ele começou essa ideia de patrimonializar ou musealizar os terreiros, a gente fala um pouquinho bem no início, lá na década de 80, acho que 80, 90, que o IPHAN ele começou a buscar esses patrimônios para reconhecer como patrimônio nacional. E um dos primeiros foi o Casa Branca de Engenho Velho, que fica lá na Bahia. Eles tombaram todo o terreno do terreiro, mas a gente discute um pouco isso no texto, que ficou mais como uma forma de compensar. Não que eles não quisessem, mas chegou muito tarde. E esse movimento de patrimonialização e musealização já ocorria nesses espaços. Só que as instituições não reconheciam. Até que elas perceberam que precisava reconhecer, e a Casa Branca do Engenho Velho foi uma das primeiras. Mas, o Memorial Mãe Menininha já estava acontecendo. É um espaço, é um quarto dessa sacerdotisa, em que a comunidade mesmo de terreiro reuniu itens para musealizar. E esse memorial já funcionava ali no terreiro, normalmente, e as instituições chegaram e musealizaram, fizeram um museu oficial, e faz parte de um roteiro que tem lá. Então a gente já percebe que essas comunidades já tinham essas práticas, mas que para o poder público, administrativo, não era reconhecido. E isso veio um pouco tarde, na história do IPHAN, no caso. E aqui eu cito uma referência que tem lá no texto, que é a musealização e a demonstração da tendência humana de preservar, contra a natureza efêmera e imutável das coisas, segundo seus interesses próprios. Eu peguei essa referência porque fala muito desse ato de querer musealizar, de querer guardar a memória contida naquele espaço, de alguma forma, e isso é retratado muito na cultura material desses espaços. E aí a gente fala de outros lugares também, como a Casa das Minas, a Casa de Nagô, que fica no Maranhão, e lá na Bahia também a Rua Conjá, em que cada uma dessas casas age de maneira bem distinta a partir da ideia de patrimonializar, musealizar. A Casa de Nagô, ela, a partir de jornal, ela viu que na Bahia estava acontecendo essa questão de patrimonializar, e eles foram com a Secretaria do Estado do Maranhão para tentar conseguir isso, até para conseguir como ajuda para manter o espaço. Aí, se não me engano, na Casa das Minas, que é contemporânea, foi acontecer a mesma coisa, só que as entidades do local falaram que ainda não era a hora.
Então, só em 2000 que ela foi patrimonializada e tombada. Já no caso do Bafungá, eles usaram a ideia mais como promoção, para mostrar que ali, além do material, o imaterial também é importante. Então, lá tem a casa de culto, tem uma biblioteca, tem uma casa de memória, então tem toda uma articulação maior. Tem mais que isso, tem uma escola. Então, lá tem uma articulação maior e só usaram os artifícios administrativos como promoção. Não que, e aí eles não usaram isso só para tombar e manter ela estática no tempo. Ela ainda muda, ainda há reformas, mas ela é reconhecida como patrimônio lá do Estado. E aqui eu pego um pouco sobre a fala de patrimônio, que já vem falado mais cedo nas outras palestras, sobre pensar esse patrimônio, o patrimônio, essa cultura material dentro desse espaço, de maneira horizontal, em que não é repassada só por uma pessoa, como é historicamente por primogênito, mas pensar no coletivo daquele espaço, em que todo mundo recebe um pouco dessa herança e todo mundo partilha dessa herança. E aí chegamos no Terreiro dos Irmãos, que ela fica lá na Pedreira, ou Pedreira não, é a Rua Pedreirinha, lá no Guamá. É o terreiro mais antigo de Belém e em 2010 ele foi tombado pelo Departamento de História e Cultura, se não me engano o nome. E aqui eu boto a imagem das 3 gerações que comandaram a casa. E aí eu botei também sobre a origem do nome, que hoje em dia é chamado de Dois Irmãos, mas na sua fundação era Santa Bárbara, se não me engano. Isso. E mudou o nome, acho que com a mãe Josina. A Merinha? Obrigado. Que ela decidiu trocar como homenagem às primeiras dirigentes e aos seus santos de cabeça, que no caso é o Veriquete e o Dom José de Floriano, que eu vou mostrar a imagem depois. E atualmente quem comanda a casa é a mãe... Eu vou sempre me confundo. Mãe Heloísa, porque tem muita gente, eu me confundo. Normal, a gente não te julga. Mas a gente começa a perceber que existe um matriarcado nessa casa. E muitas gerações e se mantém como um local de memória. Aí eu vou mostrar um pouco lá por dentro. Essa aqui é a fachada, gente. Bem bonito, arte deco. Enfim, o Dois Irmãos, ele é um espaço simbólico. Deixa eu passar mais aqui. Se a gente entrar lá, a gente vai perceber toda uma dinâmica no espaço do barracão. E eu falo isso num contexto mais material, em que existem esses nichos onde ficam os vultos, as imagens, em que elas ficam tudo separadinhas, pelas suas famílias, pelas suas falanges. E a gente só está vendo a questão da cultura material, mas também tem o imaterial. Tem a mãe Lulu, tem a mãe Heloísa e outras pessoas que trabalham lá também. Elas são um museu vivo, elas têm um conhecimento que elas podem passar. E existe toda essa dinâmica lá dentro. Deixa eu voltar. E que a gente tem que pensar essa dinâmica toda como um museu. E como a gente tem que dar valor no sentido de que isso também é informação pra gente, isso denota uma memória daquele lugar e até da gente mesmo. Aqui é uma foto lá de dentro, gente. Lá é muito bonito. E bem arrumadinho. E aqui é uns vultos que tem lá dentro, onde a gente, no artigo, o professor e eu, fala um pouquinho sobre cada um deles. Em que o primeiro é o Dom José de Floriano, a segunda é o vulto da mãe Amelinha e o terceiro é o Berequete. E é interessante perceber que cada um denota, tipo o Dom José e Berequete, denota muito uma simbologia cultural da África e da corte europeia, e que isso é muito presente na simbologia da religião, no caso do tambor de mina, e até da casa mesmo. E aí no meio é o que eu percebo como mais forte, que é o vulto da mãe Amelinha, que é uma ancestral da casa. Foi uma das dirigentes da casa e que ela, em alguns festejos, acontece dela baixar, né, professor? Só me confirma isso. Acontece dela baixar, então ainda tem esse contato. Ela foi com um plano
espiritual, que esse contato dela com as pessoas que estão aqui e ainda acontece. E pra gente isso é muito forte, porque eu no meu caso, eu não vejo outra casa que sacralizou o seu antepassado muito próximo. E lá isso é muito forte. Deixa eu passar. E aí, para terminar, vamos já. O artigo propõe para a gente pensar esses espaços como também como museu, pensar as musealidades desse local e pensar nas potencialidades que esses locais podem nos dar. E não é transformar o terreiro em museu, mas é pensar que também existe a museologia e o pensar museal nesses outros espaços, mesmo que não seja intenção, mas está ali. A gente percebe que está ali. E as práticas do que é ser museal, ser uma pessoa que trabalha com museologia e os dirigentes e os zeladores lá, a gente pode fazer uma comparação que é muito próxima, porque existe um cuidado com os afazeres da casa, com o tipo de comida que tem que se oferecer ao santo, que tipo de cântico vai cantar lá dentro. Então tem toda uma organização que é de um museu também. Então o artigo traz muito essa ideia de pensar o museu fora do museu, e pensar outros espaços que a gente não, de primeiro momento, não reconhece, mas que está ali a museologia, está ali o fazer museal. E aí eu termino a minha apresentação com essa frase, e eu termino o artigo que eu gostei muito, que é o lugar de axé e musealidade. Gente, obrigado. Perguntas? Eu tenho uma pergunta, um comentário, até para contribuir, né? Você falou da Bahia, que fala, claro. Porque assim, você fala de 3 terreiros que são muito importantes no cenário nacional. Mas é importante pensar, esses 3 terreiros de Salvador, eles sempre tiveram uma relação estreita com o Estado. Então, esses são terreiros, por exemplo, no ápice da invasão de terreiros em Salvador, esses terreiros nunca foram invadidos, inclusive hoje. Não são terreiros que só, porque assim, a relação do Gantuá, do Cofunjá e da Casa Branca com o Estado sempre foi uma relação muito estreita. Então, e claro que tem a ver com muitas coisas, inclusive, né, são os terreiros escolhidos pelos antropólogos, que é o que está falando, que faz uma quetulândia no Brasil, na Bahia também, então você vai para quem compra no Rio do Sul, porque é o Jeju Nagô. E você tem esses 3 terreiros muito importantes, que são importantes, continuam sendo importantes para a Bahia. E você não vai entender nunca Salvador sem entender as relações, as dinâmicas como o terreiro opera, esses terreiros operam na cidade. De políticos importantes da cidade de Salvador, por exemplo, o Muniz Sodré, que é um dos grandes intelectuais, na minha opinião, hoje, ele é do Cofunjá, ele é o barro do Cofunjá, né? Aí você tem a Costa, foi iniciada no Gantuá, Caetano, então assim, a Casa Branca é um terreiro que é muito interessante, não sei se vocês tiveram acesso, leiam o laudo antropológico para a patrimonialização, para o tombamento da Casa Branca, é um documento muito interessante, das brigas que teve dentro da Comissão do IPAM, até entender que aquele espaço poderia ser tombado, né? Então assim, é importante pensar essas relações desses terreiros com o Estado e com a própria academia, né? E que são terreiros que não sempre tiveram nessas relações do Estado e com a academia e com intelectuais. São terreiros hoje, tem muitos intelectuais da Bahia, de fora da Bahia, e que se projeta como uma matriz para o restante do país, né? E aí você tem, quando você vai para o Recôncavo, já é outra coisa. Tem ali o Jeje, a nação Jeje, a nação Nagô, mas que os terreiros do Recôncavo também estão sofrendo o que eu chamo de uma patrimonialização em massa. Hoje, muitos terreiros no Recôncavo estão sendo patrimonializados e muitos terreiros querem. Né? Muitos dirigentes dos terreiros querem que os terreiros se tornem patrimônio, mas está acontecendo, né? No Recôncavo acontece muito em nível de Estado. A patrimonialização pelo que a gente chama lá, esqueci agora, a UFAM, e a gente tem a superintendência lá de patrimonialização estadual, que acaba criando, né, vários terreiros que estão sendo
tombados, né? Saiu um livro recentemente sobre desses terreiros, né? Com várias entrevistas de padre, eu posso até entrevistar padre, o santo, tá? O terreiro da qual minha mãe fazia parte também, acabou de ser tombado. Então, assim, a gente tem, eu não sei como antes, a gente vai ler a realidade dos terreiros em Belém, mas assim, na Bahia, hoje, especialmente na região do Recôncavo, a gente tem um processo de patrimonialização muito sério dos terreiros do Recôncavo, não só terreiros antigos como o Vivadeus, como o Ontologia, mas de terreiros mais novos. E os terreiros, esses 3 terreiros queijos de Salvador, são terreiros que sempre esteve ligado ao Estado. Então, não é à toa que a Casa Branca é o primeiro terreiro a ser tombado. Né? Então, assim, e o Boafunjá, que também depois passa a ser, mas é um terreiro que já era, porque esses terreiros, acima de tudo, já tinha uma aceitação da intelectualidade baiana e uma legitimação pela academia. Então, essas coisas não estão separadas quando a gente fala desses 3 terreiros: a relação com o Estado, a relação com a intelectualidade baiana e a relação com a academia. Especialmente a parte dos primeiros antropólogos que vão pesquisar lá e que são os primeiros professores de antropologia da USP. Só isso. Quando nas pesquisas, quando ver quais são os que tinham sido tombados, assim, sempre aparecem esses 3 primeiros. O estudo sobre eles é muito massificante. Então eu não queria tanto falar deles, mas não tinha como. Fazendo um estudo mais profundo, a gente encontra outros, mas é muito massificante esses 3. Então, tipo, assim, eu tô falando, faz todo sentido agora, do porquê só aparecer estudos sobre eles. E ainda mais quando se fala sobre tombamento e questão de musealização, é sempre eles mesmos. E outra coisa também, o terreiro do Gantuá, ele já tinha um memorial, mas eles convidaram professores de museologia da UFBA para repensar, porque também tem esse movimento, né? Eles entraram em contato com o professor Marcelo Cunha, que foi no orientador até que coordenou esse processo. Eles ficaram fechados por um tempo, depois eles reabriram. O Marcelo fez vários trabalhos de musealização lá do espaço, eles convidaram o Marcelo para fazer essa parte, né, do processo de musealização, porque já tinha uma exposição lá e depois eles fizeram todo o processo. O Marcelo coordenou, e agora a professora Josiana acabou de lançar um artigo da revista Museologia e Interdisciplinaridade, e ela fala da coleção de louças finas da mãe menininha, porque ela tem uma coleção de louças que está no espaço. A gente tinha muitas aulas de decorativas, eu tive aulas de decorativas nesse memorial. A gente assistia a aula. Nossa geração. Foi? A museologia da nossa geração. A gente tinha aula de arte decorativa lá no Caju, levava a gente para aula de arte decorativa dentro lá no memorial. E agora ela lançou nesse artigo que ela acabou de publicar, nesse dossiê que saiu agora, ela fala de duas coleções de louças finas, da mãe menininha do Gantuá e do terreiro do Maroqueiro, que é um terreiro que não é muito conhecido, mas é um terreiro importante em Salvador, e que as duas sacerdotisas são coleções de louças de sacerdote chinesa. É bem interessante para pensar isso. É bacana desse apanhado histórico que a gente fez, é pensar de forma singular que como cada terreiro lidou com essas coisas. Um tem um apego mais museal, outro é mais administrativo e assim vai. E é isso que me chamou muita atenção. Porque quando a gente pensa em tombamento e musealização, é sempre uma coisa estática e fixa. E eles trataram isso e vem tratando de uma forma bem mais singular, de como a casa quer lidar com essas formas de musealizar ou patrimonializar, e é isso que a gente deixa um pouco claro no artigo. E quando a senhora falou sobre estreitamento do terreiro com a política, eu acho que no terreiro dos irmãos aconteceu muito isso, naquele mito que o senhor diz. Na verdade, assim, primeiro agradeço a Lúcia para dar uma aula de terreiro sobre terreiro na Bahia, né? Eu não conheço Salvador, não tenho essa experiência. Não, foi incrível que eu conheço. Então, Diogo, você conhece o Egito, você não conhece Salvador. Não, agora eu, gente. Chocado. Não, gente. Não
Porto Seguro, aquela área toda, mas Salvador não conheço. Gente, nem o Recôncavo, que é o que eu tenho maior vontade. É só explicar, que talvez não ficou muito claro na apresentação do Marcelo. A ideia não foi falar sobre os terreiros patrimonializados. A ideia foi entender o que era um terreiro musealizado e um terreiro patrimonializado. Né? Então, vai apresentar exemplos, né, que foram surgindo e que foi entendido. Né? E, obviamente, a Bahia é esse cenário de experimentação. E é muito legal se chamar a atenção para essa ideia da relação política, porque é isso mesmo. A cara das Minas é essa relação política. Né? Não é à toa que ela era chamada da maçonaria de negros. Né? Ela tinha uma relação muito estreita com a maçonaria. Estreita de morrer um maçom e passar na frente da casa de Minas os tambores rufarem para esse maçom. Né? E aqui, se a gente for pegar também no Maranhão, com a família Sarney, por exemplo, e vários terreiros do Codó, né, e que são relações, né, que é de prestígio, mas de sobrevivência também, né. E o que a gente viu agora com a Natalina, né, que é a questão lá dos militares. Né, a relação dos militares era uma proteção para a prática dela, né. Então, você ter relações com determinados grupos que estavam, né, no exercício de um poder, de um domínio, ele assegurava em determinadas situações. Pensar nisso, né? Quais são os terreiros que são elegidos para ganhar essas alcunhas de patrimonial, né, de tombamento, de patrimônio material? Né? São, primeiramente, que tem destaque social, acredito, né? E que é esse destaque social, ter essa articulação, essa rede de sociabilidade, né, com grupos de poder. E aí a gente vai ver aqui reproduzindo, que aqui a gente não tem, eu acho que o único terreiro que eu sei que é patrimonializado, né, é o Todos Irmãos. E aí a gente tem um movimento também no Maranhão, que é alguma coisa maior. Né? E aquela casa da mina do Maranhão, aquela famosa, ela é? Isso. Mas a Casa da Mina, eles são muito fechados, né? E ela é um caso muito legal para a gente pensar, porque, como o Marcelo apontou, eles não aceitaram o tombamento, eles não quiseram, né, se patrimonializar, porque eles tinham medo que eles iam interferir na vida deles. Eu ia ter que mudar meu terreiro, ia ter que fazer reforma, eu não quero. Não quero que você interfira na minha vida, deixa eu seguir em frente. E falaram que os próprios produtos não aceitaram.